Olá, eu sou Humberto Pinheiro. A Assembleia Entrevista de hoje fala com o deputado Alex Lima. Alex chega ao parlamento para cumprir o seu primeiro mandato. Oriundo dos quadros do PTN, Alex é presidente de uma importante comissão aqui do Parlamento Baiano, Comissão de Orçamento. Como é que o senhor promove e constrói esse milagre? Primeiro mandato, chega aqui e já é presidente dessa comissão importante. Deputado, o senhor acredita em seu quê? A sua competência, claro. Olá, Humberto. Olá, amigos da TV Assembleia. Humberto, isso foi uma construção dentro do bloco que a gente faz parte aqui na casa e onde os nossos colegas fomos indicados pela liderança da maioria para presidir essa, como bem você disse, essa importante comissão da casa. É um desafio muito grande chegar no primeiro mandato, eu que sou o deputado mais jovem dessa legislatura, mas eu acho que a gente tem o princípio básico do deputado, exercer o seu papel de fiscalizador. Fiscalizar as contas do Estado, fiscalizar os pedidos de empréstimo do governo. Enfim, a gente fazer, de fato, o papel para que a gente foi eleito, que é de fiscalizar, de conferir, de acompanhar as contas públicas. Eu acho que é um desafio muito grande, mas eu tenho estudado bastante para procurar honrar a escolha dos meus colegas. O senhor sabe que a gente, aliás, é o que a rua cobra, a verdade. É que o político, de uma forma geral, ele, na verdade, passe a exercer uma nova postura com relação ao exercício aqui no parlamento e nos espaços políticos pelo país afora de uma forma geral. O senhor pretende bater nessa tecla de que precisa inaugurar um novo tempo no parlamento, deputado? Não tenho dúvida. Eu sou fruto dessa importante clamor, digamos assim, das ruas, de uma renovação na política. Eu não sou, Humberto, eu não sou representante de nenhum grupo tradicional da política baiana. Eu não tenho, entre os meus familiares, nenhum político de destaque na política estadual. E na minha primeira eleição que eu disputo, cheguei a essa casa, com mais de 46 mil votos. Então eu tenho consciência da responsabilidade que trago, porque sou a representação, sou um dos anseios, né? Sou um deputado fruto desse anseio popular de mudança, de renovação. E eu não tenho dúvida que não existe outro caminho, Humberto. Nós políticos estamos muito desgastados, a classe política está muito desgastada. E isso preocupa bastante, porque quando a política falha, o que a gente vê são regimes totalitários. Então, o único caminho de uma mudança efetiva é através da política. E se a classe política o povo não se sente representado por essa classe política, a gente entra num abismo muito grande e numa dificuldade tremenda para viver, né? Porque as pessoas têm a mania de dizerem que não gostam de política ou que não estão cansados dos políticos, mas a gente não vive sem política. O nosso dia a dia é feito de política. Então, Humberto, eu não vejo outro caminho a não ser a gente se aproximar da sociedade cada vez mais. Essa casa precisa ser a casa de ressonância da sociedade, não no discurso, na prática. Precisamos fazer funcionar bem as comissões, precisamos cobrar investimentos do governo, denunciar possíveis falhas, porque meu partido faz parte da base do governo, porém eu tenho a responsabilidade de ajudar esse governo a governar também. Então nós não podemos ficar aqui dizendo amém a esse governo, precisamos ajudar, mostrar o que estiver errado. E eu não tenho dúvida que o governo vai errar, todos os governos erram. E nosso papel aqui na Assembleia é mostrar para o governo onde ele está errando e pedir a correção desses rumos. Então, eu não tenho dúvida que não existe outro caminho. Precisamos aproximar cada vez mais o parlamento da sociedade. Precisamos falar a língua da sociedade. Você disse assim, Humberto, primeiro, o senhor é o parlamentar mais jovem. Quantos anos o senhor tem? 31. 31 anos. É realmente jovem. Você diz assim, Humberto, eu cheguei aqui com 46 mil votos. Aliás, para mim, uma votação surpreendente. Qual é o mapa eleitoral, do ponto de vista geográfico? Olha, Alberto, eu sou filho de Esplanada, uma cidade que fica aqui no litoral norte. Isso. E é uma cidade de pouco mais de 30 mil habitantes, porém uma região que enfrentava uma crise de representação. As pessoas identificavam que faltava uma voz mais firme. Existiam deputados competentes votados na região, que fizeram bons trabalhos, mas que a sociedade não entendia como legítimos representantes daquela região. Então, nossa candidatura saiu desse clamor regional, se podemos chamar dessa forma, de que a região precisava ter uma nova voz. A região precisava ter, de fato, um deputado que a representasse, que trouxesse os problemas e as dificuldades para os níveis de poder aqui em Salvador e, muitas vezes, até no governo federal. Então, o primeiro passo da construção dessa candidatura foi por esse apelo regional, da região entender. Eu sou o deputado mais votado daquela região.
tive mais de metade dos meus votos, cerca de 25 mil votos naquela região. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo foi a militância partidária, né? Eu sou secretário-geral do PTN da Bahia desde 2007, ajudei a construir esse partido aqui no estado, sou presidente nacional da juventude, fui escolhido pela direção nacional para ser o seu presidente da juventude. Então eu diria que o que me motivou a entrar nessa disputa, a disponibilizar meu nome para uma cadeira aqui na Assembleia foi justamente esses dois fatores, os dois principais fatores. O primeiro, a questão regional. A gente a região clamava por uma voz e isso eu pretendo fazer aqui na casa. E o segundo, essa experiência, essa militância partidária de organização do partido, de participar de outras eleições, da construção desse PTN, que chega hoje a 3 deputados estaduais aqui na Assembleia, um deputado federal e uma bancada de 5 vereadores na Câmara Municipal. Então esses dois fatores somados me colocaram, me despertaram em mim a vontade e o desejo de ser deputado estadual. O senhor é praticamente um deputado distrital. O senhor foi votado em quantos municípios, mais ou menos? Olha, a gente teve, com votação política mesmo, a gente foi votado em 22 municípios, com trabalho político. Ali, né? Naquela região desplanada. Sobretudo ali. Fui votado também, então eu tenho voto em Nazaré das Farinhas, eu fui o deputado mais votado em Nazaré das Farinhas, eu sou o segundo deputado mais votado de Araci, na região do Cisal, eu fui votado até no Extremo Sul, eu fui votado até na região Oeste, que eu acho que é outra falha do sistema, mas isso a gente trata no outro momento, mas eu acho que é uma das questões fundamentais a gente fazer essa reforma política. A gente não pode estar fazendo campanha no estado com a dimensão da Bahia, sendo votado em 417 cidades, mas só para você ter uma ideia, eu tive voto, pelo menos um voto, em 251 cidades. Uma loucura. Na minha experiência. É uma loucura, a gente termina que as falhas a gente não consegue representar de fato como é nosso papel por conta dessa distorção aí da política. Então, ainda que passando de forma rápida, o senhor é a favor da reforma política, claro. O voto distrital, misto, como é que o senhor está se posicionando com relação a esse tema? Eu acho que está mais do que claro que esse sistema esgotou. Aí já vinha dando provas de que havia um esgotamento. A cada eleição a gente vê a coisa piorar, novos escândalos surgirem. Então eu não vejo outro caminho para a política. Se a gente não fizer uma reforma política, e aí uma reforma, Humberto, que precisa ser discutida com a sociedade. Não adianta porque se a gente pensar que aqueles que estão no poder vão fazer uma reforma para se prejudicar, isso aí é ilusão. A gente precisa começar a falar de verdade ao povo brasileiro e ouvir deles qual é o tipo de reforma que ele quer. Não adianta a gente ficar discutindo, porque senão, veja que só para citar os últimos exemplos, você teve o Mensalão, você teve o Petrolão e vai ter tantos outros, porque não adianta você punir o fato em si, você precisa mudar o que é que gera esse fato. Então, quais são os problemas de corrupção no país? Os problemas de corrupção do país é porque a gente tem um sistema político falho, que você termina tendo que, a cada eleição, gastar mais para se eleger. Então, o que acontece é que os mandatos no Brasil, eles são comprados. E isso não tem quem aguente. Não tem como você fazer uma mudança de paradigma aí se você não fizer essa reforma política. É por isso que dizem, eu concordo com isso, que a reforma política é a reforma de todas as outras, é a mãe de todas as outras. Se a gente não encarar isso, a gente não pode perder esse momento. É evidente que o senhor é uma exceção com relação a essa compra do mandato. Óbvio. Obviamente, mas não deixa de ser uma campanha cara, entendeu, Alberto? Eu disse anteriormente que eu sou fruto de uma articulação regional. Então, para mim, foi muito mais fácil enfrentar uma campanha muito cara, porque eu tinha o apoio da minha região. Então, eu fui votado em diversos municípios, né? Mas a minha base, vamos dizer, mais de 50% da minha eleição veio de uma região. Então, foi esse apelo regional que viabilizou a minha eleição, porque eu não teria a menor condição de disputar uma eleição. Em outro cenário, se fosse para eu sair, digamos, do zero, para construir essa candidatura, para ter 40, 50 mil votos, não teria a menor chance. Ou você teria uma estrutura por trás de um prefeito de uma cidade grande, ou um grupo político, um partido político grande, que não é o caso do PTN, para você se lançar numa empreitada dessa, ou então não tem condição. Então, não é porque eu não fui fruto disso que eu vou me preocupar menos, muito pelo contrário, porque eu não fui dessa, eu não sei o que é que vai ser da próxima eleição. Né? Eu não sei, eu tenho muito medo da eleição de 2018 a gente passar ou enfrentar 2014 piorada. Então eu acho que a gente precisa, Humberto, e aí eu chamo a atenção para uma coisa, que a gente tem também uma ideia de que os políticos são contra a reforma política. Eu acho que, salvo raríssimas exceções, será muito importante para a classe como um todo. Ninguém aguenta fazer campanha dessa forma. Você imagina, Humberto, você ter que rodar
417 cidades, né? Porque eu digo rodar, não é que você vá às 417, mas você tem que estar aberto para ser apoiado por qualquer um. Se a regra é essa, você termina jogando com a regra. Claro. Então, você imagine o que é isso do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de desgaste físico, do ponto de vista de desequilíbrio de forças que você não consegue, né? Se você tem uma região, se eu fosse da região metropolitana, então meu público era muito maior do que da minha região ali do litoral norte. Então, essa distorção vai ajudar e muito a política, mas os políticos também. Então, eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade de fazer essa reforma. E mais do que isso, na verdade, a perda de foco do discurso, porque você sai dali da região de Esplanada e vai lá para o extremo sul da Bahia, é evidente que o seu discurso é absolutamente diferente. E não tem razão, né? Você tem um discurso na região de Esplanada e um outro discurso lá para o extremo sul, onde a sua presença eleitoral é pequena. Mas, deputado, e chega aqui embalado por sonhos, evidentemente. Poderia exemplificar um deles, deputado? Olha, um dos sonhos, e talvez ele seja o pai de todos os outros, vamos chamar assim, é de que a gente consiga mudar essa imagem do político. É muito ruim eu vi nessa eleição, mesmo sendo candidato de primeiro mandato, a rejeição do povo à classe política. E não é Alex Lima, não é o governador Rui Costa, não, é a classe política como um todo. Então você chega no interior, o sujeito lhe olha como um bandido, mais um que veio ali para roubar o dinheiro dele, ou que veio ali pedir o voto e que nunca mais vai aparecer. Então, se eu sei das inúmeras responsabilidades enquanto deputado que eu tenho, mas se tem uma coisa que eu gostaria de chegar ao final desses 4 anos, ou até o final da minha vida pública, que eu não sei até quando estarei nela, até onde o povo irá permitir que eu esteja nela, mas é poder olhar para trás e ver que a gente avançou. Mesmo que a gente não consiga resolver todos os problemas que a gente sabe que existem na política, mas se a gente conseguir melhorar, nem que seja um pouco da imagem do político, se a gente conseguir resgatar um pouco da credibilidade dos políticos, eu acho que esse era um sonho que eu queria ver realizado. Como é que o senhor está vendo esse momento que o país atravessa, do ponto de vista da imagem da sua classe? Péssimo, horrível. O país passa por uma crise, talvez a sua maior crise institucional. E olha que a gente já teve diversas crises, né? Só para a minha geração, uma coisa para pontuar, nós tivemos o impedimento de um presidente da República eleito pelo voto direto. Mas talvez a gente atingiu a pior crise institucional da sua história. E não tenha dúvida que o amadurecimento da nossa democracia é que tem ajudado a manter ainda essa estrutura que está aí. Então eu vejo com muita preocupação essa estabilidade. Não adianta, e eu não faço parte do Partido dos Trabalhadores, mas não adianta a gente simplificar o discurso, Humberto, de que isso não foi o PT que criou corrupção. Não foi Lula nem Dilma que criou a corrupção. Quando a gente fala em Petrobras e você vê os delatores falarem que o esquema da Petrobras vem desde a época de Fernando Henrique. E se a gente apertar um pouco mais, a gente vai ver que talvez desde a sua fundação a Petrobras vem sendo saqueada. Então eu volto a dizer, não adianta a gente pontuar e estar escolhendo. No Brasil a gente tem a mania de escolher aqueles que a gente vai crucificar. Então escolhe um ou dois aí, crucifica, não faz mais a discussão, passa por cima, joga poeira para embaixo do tapete e com 6 meses surge um novo escândalo com novas pessoas, com novos personagens. Então essa crise me preocupa, mas por outro lado eu vejo com muito otimismo, que é sinal que nossas instituições estão sólidas. Porque se numa crise dessa a gente consegue ainda manter essa democracia ativa de uma imprensa livre, cumprindo o seu papel, de um judiciário independente, também cumprindo o seu papel, e de um legislativo forte, firme, apesar de todos os escândalos, de todas as denúncias. Então, da mesma forma que a gente tem uma preocupação com esse momento, a gente se sente muito otimista, porque só depende de nós. O clima está em nossas mãos, a gente fazer a mudança que o Brasil tanto precisa. Eu estou nessa casa já há alguns anos. O senhor chegou aqui agora como deputado, mas também já convive nesse ambiente por algum tempo. Deve, assim como eu, ter ouvido diversas vezes que essa casa tem um grave defeito de desvio, de função, se é que cabe a expressão. Que é, na verdade, o parlamento não vota projetos do próprio deputado. É uma dificuldade enorme. Não vota. O senhor pretende, pelo menos, trabalhar para mudar essa realidade, deputado? Isso é um absurdo. Você retirar do deputado sua principal prerrogativa de fazer leis, de elaborar projetos, de contribuir com a sociedade, isso realmente é uma estupidez que não dá para entender.
Ontem, na sessão legislativa, o presidente Marcelo Nilo se posicionou, inclusive, dessa forma, que vai reunir as lideranças partidárias, vai reunir o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para que a gente comece a mudar esse quadro. É inadmissível que a gente fique aqui apenas referendando as ações do governo, dizendo o amém ou para a oposição dizendo não a tudo. A gente precisa passar, essa casa precisa voltar a ser a casa dos debates, a casa dos projetos, de coisas que mudem a vida do cidadão, porque é isso, Humberto, que a população espera. A população não tá atrás de muita coisa, não é nada de outro mundo que a população quer. Ela apenas quer que a gente cumpra com o nosso papel, o papel para o qual a gente foi eleito. E isso não tem explicação por que de não ser dessa forma. Então a gente precisa, eu não tenho dúvida que eu serei mais um soldado nessa luta aí, para que a gente consiga votar, enfim, projetos de deputados na casa. Porque somente dessa forma a gente vai poder exercer de fato o nosso papel aqui de legislador, de legislar, de propor leis. Então eu acho que não tem razão para não ser dessa forma. O deputado também se alimenta muito de projetos, né? O seu mandato você exerce buscando, na verdade, melhorias para aquelas comunidades que você representa de forma mais direta, mas também de trabalhar proposições de ordem, de geração de ordem pessoal. O que o senhor imagina propor no parlamento nesse primeiro ano de mandato, deputado? Beto, quando a gente assumiu essa candidatura, eu tive o cuidado de elaborar uma carta de propostas, que eu chamei de propostas para o mandato, para esse possível mandato que, graciosamente, o povo da Bahia me deu essa chance de representá-los aqui, que tem algumas ideias do que a gente pretende trazer para aqui. Eu, por exemplo, penso na questão da juventude, eu tenho foco, por ser até um deputado muito jovem, eu tenho foco na juventude. Então, uma das coisas que eu pretendo, e eu espero que ninguém pesque essa ideia, mas é fazer um projeto voltado para a juventude na questão do REDA, que eu chamo isso de REDA universitário. Veja bem, nós criticamos muito o REDA, sobretudo o apadrinhamento político, a questão desse regime de contratação. Então, o que é que eu pretendo com esse projeto? Por exemplo, que a gente garanta um percentual dos REDAs do Estado para que a gente dê oportunidade à juventude ter o seu primeiro emprego. Porque senão a gente vai cair naquela velha prática ruim do mercado de trabalho. Se você é novo demais, você não presta porque você não sabe nada. E se você é velho demais, você não presta porque você já está velho. Então a gente precisa começar a resolver essa equação. E esse é apenas um dos projetos que eu penso em trazer para cá. Estou licitando apenas um. Mas existem questões, como você disse, que eu acho que o deputado precisa fazer um misto das duas coisas. Existem questões regionais, existem bandeiras municipais, muitas vezes, uma estrada, uma situação. Existem coisas que você vai solucionar e que você vai atender às demandas de todo o Estado. Eu acho que a gente precisa se equilibrar aí entre esses três tipos, digamos assim, de reivindicação. Você tem a regional, você tem a municipal e você tem as grandes questões que afetam o Estado. Uma delas, para ficar exemplificado também, é a questão do turismo. Eu defendo um turismo forte. A Bahia, por vocação natural, é um Estado que tem belíssimas praias, belíssimos pontos turísticos. E eu acho que a gente precisa potencializar isso. Precisamos olhar com um olhar mais cuidadoso e mais especial para o turismo da Bahia. Então esse é um dos assuntos que atinge o Estado todo, porque ele gera emprego, gera renda, e não apenas aqueles municípios que você pode, digamos, com destinos turísticos, mas todo o Estado vai aumentar a arrecadação, vai atuar na geração de emprego e renda. Então são grandes questões que a gente pretende trazer também aqui para cá. O senhor sentou aqui no off comigo, você disse assim, Humberto, o meu foco aqui, eu vou trabalhar essa questão do turismo com toda a força. Então deixa eu lhe dar um aviso. Tenho ouvido dos seus pares de legislaturas passadas que um dos grandes entraves com relação à questão do turismo, especificamente aqui na Bahia, já que nós estamos falando do nosso ambiente doméstico, é, na verdade, a liberação por parte dos órgãos ambientais das chamadas licenças ambientais. Os REIA, RIMA, enfim. A demora com relação a essas liberações acabam desestimulando uma série de investimentos na área turística. Pretende, com o frescor da idade, mudar essa realidade, deputado? Essa é uma ideia completamente equivocada dos órgãos ambientais. O que destrói o meio ambiente, e eu não estou aqui, Humberto, para defender nenhum tipo de grupo empresarial, nem quero que degrade o meio ambiente, de maneira nenhuma, sou um defensor dele, mas é uma ideia completamente equivocada. Esses grandes empreendimentos turísticos,
é que vão fazer de fato a preservação do meio ambiente. Porque imagine você que o sujeito que vai para um resort desse no litoral norte, por exemplo, será que ele quer ver a praia suja? Será que ele quer ver a praia imunda, sem condição dele tomar um banho, dele levar sua família? Não. Então, os grandes grupos econômicos, empresariais do setor de turismo, ele precisa cuidar e preservar o meio ambiente, porque ele sabe que é a fonte principal de atração de consumidores, vamos chamar assim, de consumidores. Então, eu tenho consciência disso, mesmo antes de chegar a essa casa, eu já ouvia segmentos empresariais, tem diversos lá na nossa região, empreendimentos que estão emperrados pelos órgãos ambientais, e eu quero levantar essa voz em defesa desses empreendimentos, né? Logicamente que você não vai pedir que nada seja feito na contramão da lei ou que seja feito de forma irregular. Mas eu acho que é uma ideia, um princípio equivocado dos órgãos ambientais de que essa instalação de novos hotéis, novas redes hoteleiras, por exemplo, vem danificar o meio ambiente. Eu acho que o que prejudica o meio ambiente é a falta de cuidado, é a falta de informação, é muitas vezes a miséria, porque o sujeito que não tem onde construir a sua casa. Você nunca viu em canto nenhum desse estado um resort instalado dentro do mangue. Mas eu posso lhe enumerar aqui diversas comunidades de pessoas que não têm condição a ter sua moradia e que fizeram seus barracos dentro do mangue praticamente. Então, de maneira nenhuma, eu não estou... Isso é um outro problema do Estado que precisa enfrentar, que é a questão da moradia, mas eu só estou exemplificando que não são os empreendimentos que degradam o meio ambiente, porque eles precisam do meio ambiente bem cuidado, bem conservado, para que eles possam atrair o seu público-alvo. Eu acho que é um equívoco dos órgãos ambientais. Ainda com relação com foco no turismo, deputado, como é que o senhor vê a questão da ponte Salvador-Itaparica sob o ângulo de que nós não temos recursos, que os recursos estão difíceis e que ainda assim o governo trabalha na expectativa e no caminho da construção desse importante equipamento, sobretudo para a questão turística, com foco no espelho econômico. Como é que o senhor vê essa obra? É uma obra de uma importância do ponto de vista turístico, do ponto de vista político, importantíssima. Eu sou entusiasta dessa ponte. Torço para que ela aconteça e aconteça com a maior brevidade possível. O que a gente tem ouvido, e eu não posso lhe afirmar porque eu não tenho acesso aos números, é de que o projeto é economicamente inviável. Mas aí eu queria chamar a atenção porque a gente também não pode, o Estado não pode apenas fazer, não é o objetivo do Estado fazer nada para que tenha lucro. Então tem a questão social, tem a questão de desenvolvimento daquela região, que é importantíssimo, é um clamor muito grande daquela região. Porque você veja, Humberto, que você pula justamente a ilha de Itaparica, né? Da parte do turismo, você tem tido um decréscimo de número de turistas, e quando aquela região cresce em números muito positivos, a região de Morro de São Paulo, a região que descendo para o sul, Ilhéus, Itacaré e até o extremo sul da Bahia. Então, se você consegue estabelecer uma redução no tempo que o serviço de ferry-boat, apesar de ter sido melhorado na gestão do então secretário Otto Alencar, mas nós temos uma dificuldade muito grande de acesso. É um entrave na mobilidade essa questão dos ferries ainda. Então, a ponte é muito importante para aquela região. Eu acho que precisa equacionar aí, talvez uma PPP resolva isso, e a gente conseguir botar aí dinheiro de investidor privado, mas consiga botar também, conseguir dinheiro federal, conseguir uma contrapartida do Estado, mas do ponto de vista político, do ponto de vista de desenvolvimento para a Bahia, eu vejo com muito bons olhos a ponte. Vamos torcer para que consiga equacionar essa questão econômica para a gente ver esse sonho ser realizado. 46 mil votos, em torno de 35 municípios de forma mais concentrada, não é isso? Isso. O senhor já disse as razões desse milagre que o senhor acabou conseguindo, sem nenhum prefeito. Não, alguns prefeitos. Sim, claro. 6 prefeitos, 6 amigos me apoiaram. 6 amigos apoiaram o senhor. Agora, deputado, como é que o senhor vê esse quadro partidário nos parlamentos? Como é que o senhor está vendo essa quantidade de partidos? Como é que o senhor enxerga isso, deputado? Isso é mais uma distorção do sistema político brasileiro, que aqui brinca-se que o brasileiro sempre procura uma forma de tornar negativa uma coisa que é positiva. A ideia inicial do pluripartidarismo, ela é muito importante. É você permitir que as minorias sejam representadas. Então, quando isso foi posto lá atrás, de que a gente saiu daquele quadro de bipartidarismo, que as pessoas teriam
liberdade, digamos assim, para criar, para fundar partidos, é justamente para que as minorias sejam representadas. Agora, como sempre, os políticos resolveram banalizar isso. Então se cria hoje um partido para cada coisa. E depois da fidelidade partidária, novos partidos foram criados simplesmente pelo fato para burlar, para que o governo tivesse maioria. E esse é um dos pontos da reforma política que precisa passar. Eu, por exemplo, acho que você não pode, pessoalmente eu sou contra a cláusula de desempenho. Porque eu acho que a cláusula de desempenho vem justamente restringir o direito, porque o direito, Humberto, dos partidos existirem de lançar candidato, não tem problema. Eles devem fazer parte do debate democrático. O que precisa acabar é a venda de partido. É o loteamento público, de cargos públicos, de espaços no governo, de partido. Aí você me pergunta, e como é que você soluciona isso? O fim da coligação é uma dessas coisas. O fim da coligação é dessas coisas. Porque, naturalmente, você não vai impedir daquele partido funcionar e lançar candidato. Mas você há de convir comigo, se o sujeito não tiver chance de arrumar uma boa coligação para se eleger, as pessoas tendem a se concentrar ou a concentrar as candidaturas mais fortes ou aquelas com mais viabilidade política naqueles partidos que vão atingir o coeficiente eleitoral. Então, uma das formas de você, sem segregar o direito das pessoas se lançarem na política, fazer o debate, participar do processo democrático, mas você, ao mesmo tempo, corrige a distorção, porque você não permite hoje que o sujeito, por exemplo, sozinho entre numa coligação e que só tenha ele de candidato e que ele consiga, por conta dessa coligação, se eleger em detrimento de uma série de outros partidos que se organizaram de uma forma melhor. Então, esse é um dos pontos que precisam de mudança. Perfeito. Se apresente aqui a Bahia, deputado, naquela Câmara. Quem é Alex Lima? Alex Lima é um jovem que chega a esta casa pela generosidade de mais de 46 mil baianos, e eu quero aproveitar, se me permitir, para agradecer a cada um de vocês. Chego aqui cheio de sonhos, sabendo do exato peso da responsabilidade que trago. Não tenho objetivo de ser melhor do que nenhum deputado nessa casa, mas tenho o compromisso maior de representá-los aqui na Assembleia, de fazer valer aquele slogan que usamos na campanha, de que é possível sim fazer diferente. E é isso que a gente pensa fazer. Precisamos fazer uma política moderna, uma política mais próxima da sociedade, representando os interesses do município, dos municípios e das regiões onde fui votado, mas, sobretudo, defendendo que essa Bahia, que esse Estado seja o Estado mais seguro, mais humano, cada vez mais democrático, com a saúde melhor, com a educação que, de fato, promova a verdadeira independência, que é o que eu defendo, que sem a educação a gente não consegue avançar, a gente não consegue corrigir as distorções, e dizer que eu quero ser, nessa casa, uma voz dos baianos em defesa de uma Bahia melhor. É esse o meu objetivo e é para isso que eu fui eleito e é esse trabalho que eu pretendo fazer aqui. Deputado, prazer enorme dividir essa bancada com o senhor. É a oportunidade primeira de várias, que se Deus quiser nós vamos ter a oportunidade de dividir essa mesma bancada durante esses 4 anos aqui no desempenho do seu mandato. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram nesse dia e dizer que eu estou disponível aqui para a gente falar sobre diversos temas. O mandato está à disposição desse importante veículo de comunicação, é um veículo que mostra o dia a dia da casa. Só para complementar e finalizando, para agradecer, Humberto, as pessoas não sabem ainda de fato as pessoas ainda acham que a Assembleia, por exemplo, só tem um dia de sessão, as pessoas ainda têm essa imagem de que aqui é apenas uma Câmara de Vereadores do interior um pouco maior. Mas não, aqui os deputados trabalham muito, aqui a gente tem reunião de comissão, a gente tem sessão especial, enfim, e vocês é que permitem que esse trabalho nosso seja reconhecido e seja levado aos rincões mais distantes da Bahia. Então eu agradeço a oportunidade, espero em breve voltar aqui para essa bancada para a gente estar falando sobre a Bahia, sobre a política. Pronto. Muito obrigado pela sua atenção, nós ficamos por aqui. Canal Assembleia, a TV da Casa do Povo.